447 do Código Civil, fala da evicção. Nos contratos onerosos, lembra da classificação dos contratos? 14 classificação de contratos, lá nós falamos dos contratos onerosos, classificamos como tem contratos gratuitos e tem contratos onerosos. Aqui no 447 do Código Civil fala deste contrato oneroso, e nestes contratos onerosos, e tão somente nos contratos onerosos, no gratuito não, viu pessoal? Gratuito não. Se tiver uma questão de teste lá, marcar o X, objetiva, e falando de um contrato gratuito e vício de evicção, não cabe. O vício de evicção, olha só, da evicção nos contratos onerosos, vírgula, o alienante responde pela evicção. Então a evicção é só nos contratos onerosos. Se não tem onerosidade contra a prestação de um lado e de outro, não pode reclamar da evicção. Não há como reclamar da evicção. Vai reclamar do defeito? Qual é o ditado? Cavalo dado, não se olha os dentes. Esse é o ditado, né? Então, subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. O complemento aí é quando eu compro algo, né, também de forma onerosa, em asta pública, em leilão, né, eu adquiro uma casa particular, contrato oneroso, há uma evicção, ação contiminoris ou estimatória, ou ação de ou ação redibitória, né, para sanar o vício, para sanar a evicção, né, naqueles prazos do 445 do Código Civil. Mas se eu compro essa mesma casa através de um leilão, também é um contrato oneroso. Então qual a diferença? Nenhuma, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Código fala isso e porque isso acontece aonde? Adivinha? Muito, demais. É o que eu mais tenho. Hoje em dia é o que eu mais tenho lá, né? Nas minhas anotações e entre os meus clientes. Pessoal, contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. O Banco do Brasil dá mais problema ainda. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? Aí a pessoa adquire imóvel financiado como um imóvel zero, né? Novo. E aí acontece o problema estrutural. Parede rachou a casa no meio. Cara, eu tenho um caso, a casa rachou no meio, não é? A casa rachou no meio, eu tô falando, eu não quero mais essa casa, né? E aí como que eu faço? Estimatória ou contiminoris, né? Ou redibitória, depende do cliente. Normalmente uma casa rachada no meio, a pessoa fica assustada, fala que não quer, né? Mas se for uma ação estimatória, estima-se, faz a estimativa do problema, verifica-se o problema e faz-se e resolve-se solucionando o problema. Para esta rachadura no meio da sua casa, vai precisar quebrar a parede, colocar uma coluna, né? Acertar lá o baldrame lá embaixo, né? A base, o baldrame, a base, faz uma nova base, fura aí em torno de 45 centímetros, né? Eu peço para furar logo 90, que é para nunca ter problema. Aí fura 90 centímetros, eles aceitam. Fura 90 centímetros, faz uma coluna e aí faz o reparo. Valor? Aí depende, né? Depende. Nesse caso que eu estou falando aqui especificamente, ficou bem caro, né? Ficou bem caro porque foi uma equipe, foi um material, foi isso, foi aquilo. Não foi tão caro, mas era só uma rachadura, por isso que eu estou achando caro. Foi quase em torno de 10 conto, né? Mas resolveu numa ação contiminoris, né? Numa ação de estimativa. A pessoa gostava da casa, não queria se desfazer. Resolveu sim. Era uma casa lá do lado de cá, Águas Claras, do lado de cá, como é que é o nome? Esqueci. Para quem mora nessa região, o Thiago mora aí, né? Do lado direito. Não é Arniqueira. Arniqueira tem Águas Claras, Arniqueira, esqueci o nome agora, né? Bom, é lá. Tranquilo? Então, temos... Vicente Pires, professor? Boa, Vicente Pires, Pires, né? Obrigado. Vicente Pires, exatamente, foi lá, né? Foi uma casa lá em Vicente Pires. Exatamente, né? Eu tive até no local lá, que a pessoa falou, não, vamos lá, eu quero que você veja, se tem jeito. Aí nós fomos lá, uma casa linda, mas tinha uma rachadura enorme de fora a fora. Então, pessoal, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Todo contrato oneroso, todo contrato que há, né, essa troca, né, havendo uma evicção, poderemos intentar uma dessas ações. Contrato gratuito,
não cabe evicção. Contrato gratuito, não cabe evicção. Tem exceção para gratuito? Tem quando há uma doação onerosa, tá? Eu faço uma doação para alguém, esta pessoa que recebe a doação, ela continuará pagando o bem. Perceberam? Ele ganhou. O contrato não é oneroso, o contrato é gratuito. Ele ganhou. Mas nessa doação que ele ganhou, como existia ali um compromisso oneroso, né? Existe um compromisso oneroso, ele vai continuar arcando com a onerosidade a onerosidade propter rem, né? Propter rem significa própria da coisa. Quais são as onerosidades propter rem? Quais são as onerosidades próprias da coisa? Né? Vamos falar dois tipos, propter rem, né? Não é muito da nossa matéria aqui não, mas tem tudo a ver, né? Propter rem, própria da coisa, né? Não é minha, é da coisa. Não interessa se está no meu nome, de fulano, beltrano e ciclano. É da coisa. Se eu tenho uma coisa, eu tenho que pagar. Se eu não tenho uma coisa, quem tiver vai ter que pagar. Aí ficou fácil entender que veículos e imóveis têm obrigações propter rem. Eu falei que não é da nossa matéria, mas é, né? Porque a matéria é obrigações contratuais, né? Sendo que eu estou falando só da parte de contratos, mas em obrigações, que eu não sei de quem é o professor, é a matéria, mas em obrigações, né? As obrigações propter rem, obrigações próprias da coisa, né? Para veículo, IPVA e licenciamento. IPVA e licenciamento é uma obrigação própria da coisa. Ah, professor, eu comprei o carro, né? Um bem móvel, e não tem defeito o veículo? Defeito nenhum, não tem defeito, né? Mas eu descobri que tem uma multa aí, e essa multa como é que fica? É uma multa enorme, né? Tem multa, falta de cinto de segurança, estava dirigindo embriagado, falta de equipamento de segurança, falta de habilitação, falta de não sei o que, R$5.000, eu não sabia. Qual é o nome disso, pessoal? Eu comprei e eu não sabia, e é oneroso o contrato. É vício oculto. Ah, eu pensei que o vício era da coisa. Ué, o vício não é da coisa? Por que é da coisa? Por conta da obrigação propter rem, própria da coisa. Não interessa se foi fulano que fez a multa. Eu vou pagar porque agora a coisa está comigo, porque a dívida é própria da coisa. Mas eu posso cobrar dele? Posso cobrar dele. Mas eu vou ter que pagar, porque o carro é meu. Até transferi o carro. Foi na transferência que eu descobri que tem que pagar uma dívida enorme que eu não fiz. Mas aí chama direito regresso. Qual é o direito regresso? Direito de cobrar pelo vício oculto, que eu não sabia que havia essa multa na hora da compra. Aí eu descobri agora com a tradição, com a transferência. Eu não tenho 30 dias por lei para transferir o veículo? Se eu passar disso aí, eu perco. Aí eu, dentro dos 30 dias, eu fui fazer minha transferência, tudo bonitinho, e descobri essa multa. De quem é a multa? Da coisa. Propter rem. Própria da coisa, dívida própria da coisa. A multa é minha? Não. A multa é dele? Não. A multa é da coisa. A multa nem é minha, nem é dele. A multa é da coisa. Quem vai ter que pagar? Quem for o dono da coisa. Quem que é o dono da coisa agora? Sou eu. Eu pago. Mas eu tenho direito à ação quant minoris, né? Para abater do preço, e se eu paguei, cobrar de volta o que eu paguei dele em relação à questão da multa. Quant minoris, né? Tranquilo, pessoal, fácil, rápido, prático, objetivo, não é? O que mais para fechar essa matéria? Não tem mais nada para fechar essa matéria. A única coisa que eu teria para falar agora, entrando já na outra, seria a outra aula, né? Seria sobre extinção de contrato, que é o capítulo posterior, né? Extinção do contrato. Formas de extinguir o contrato: distrato, né? Contratei, distratei. Queria, não quero mais. O distrato se faz de forma exigida para o contrato. Cada contrato tem uma forma de distratar. Pode haver uma cláusula penal, pode haver uma penalidade, pode haver uma multa, mas há sim a possibilidade de distratar. O distrato é uma dessas, né?
Resilição unilateral, né? Sem avisar meu coleguinha, eu, né, não quero mais, não quero mais o que nós combinamos, né? Então, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Eu estou estudando, né? E eu pago pelo meu estudo, aí eu não quero ir mais, eu não vou mais. Se eu largo em aberto, corre as mensalidades, não é isso mesmo? Né? E a faculdade fala assim, estava disponível, você faltou, você tem que pagar, problema seu, porque você não avisou. Mas aí você faz uma resilição unilateral comunicando, fala, olha, não posso mais porque, né, eu não tenho condições, não dá, tive um problema, meu cachorro ficou doente, né, teu gato caiu do telhado, não vai dar mais. Desculpa, né? E aí você faz uma comunicação, resilição unilateral, um distrato, e aí distrata, né? Cláusula resolutiva. Na resilição, ela é unilateral. Na resolução, ela é diferente. A resilição é uma imposição. A resolução resolve-se com acordo, tá? Na resilição você fala que não vai, comunicando o outro lado. Na resolução não, você chega na secretaria, conversa, explica, aí entra-se num acordo e se resolve o contrato. Resolução contratual, resolução, né? A cláusula resolutiva. Isso está previsto no 472 do Código Civil. Resolução 474, a cláusula resolutiva expressa, opera de pleno direito a cláusula resolutiva expressa, opera de pleno direito. A cláusula resolutiva expressa, a cláusula escrita, né, ela opera de pleno direito. O que é a cláusula resolutiva? Por algum motivo previsto no contrato, você pode negociar lá com a faculdade. Fechei um semestre, antes de renovar a matrícula, né, eu posso trancar. Cláusula resolutiva. No meio do semestre, cláusula resilitiva ou resilição contratual. Resilição de um lado para o outro. Resolução está previsto no contrato, os dois lados se entendem porque eu tinha essa previsão de resolução contratual, né, conforme 474 do Código Civil. Se houver uma lesão à parte inadimplente, né, se houver lesão causada pela parte inadimplente, olha só, o que é uma lesão causada pela parte inadimplente? Eu alugo um imóvel, não é? E quero rescindir o contrato. Resilição unilateral, comunico que não quero mais, não é? E saio do imóvel, mas causa um prejuízo, porque eu contava com esse dinheiro, eu contava com essa questão e não tem cláusula de resolução. A cláusula de resolução não tem. A resolução se dá quando acabar 12 meses, ou 18 meses, ou 36 meses, sendo que o padrão, salvo engano, é 36 meses, né? Podendo ter uma cláusula resolutiva de 12 meses. Com 12 meses resolve sem prejuízo. Mas aí não, eu saio com 7. Eu quero sair com 7. Eu faço uma comunicação de resilição unilateral com 7 meses. Nessa resilição unilateral com 7 meses, que é quando eu quero sair, agora que eu quero sair, o que acontece? Eu causo um prejuízo para o outro lado, para outra parte contratada. Este prejuízo está previsto no 475 do Código Civil. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, né? Não está pagando, resolução do contrato. Se não preferir, exigir o cumprimento. Não está pagando, resolve o contrato. Ou cobra-se o valor e pede a resolução, né? Cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Vocês entendem? Existe uma expectativa de se receber baseado em um contrato.
certo? Existe uma expectativa de se receber. Há uma resilição unilateral. Um lado fala, não quero mais, vou sair fora, 7 meses. Ou não, fica na casa e não paga. Ficando na casa e não paga, eu ligo e falo, quero receber. Não recebeu, quero a resolução do contrato, mais percas e danos. Ou não, quero que se pague o contrato, mais percas e danos, porque eu não estou recebendo, eu estou com prejuízo. É isso que fala o 475 do Código Civil, né? E aí, pessoal, existem exceções, existe a resolução por onerosidade excessiva. Essa resolução por onerosidade excessiva, resolução por onerosidade excessiva, dentro aqui desse finalzinho da aula de contratos, né, na extinção do contrato, que é o tema que eu estou falando agora, a resolução por onerosidade excessiva trata dos contratos que, não é extremamente onerosos e inviáveis de se cumprir face à onerosidade. Isso acontece, por exemplo, quando há juros sobre juros, juros remontados, não é? Eu peço um financiamento, chega no meio do financiamento, eu não consigo pagar, eu refinancio. Quando eu refinancio, eu tenho o financiamento inicial, agora com o refinanciamento eu tenho o financiamento inicial refinanciado, é o financiamento do financiamento. Aí eu me enrolo ainda mais à frente e faço um terceiro financiamento, é o financiamento de um financiamento do financiamento. Como assim, professor? Não é oneroso isso? Não é excessivo isto? Porque incide, além de juros, correção monetária e multa do primeiro financiamento não pago, no segundo refinanciamento, mas é um refis, me beneficiou. Não, esse refis não beneficia ninguém. Beneficia do ponto de vista de que eu vou me manter adimplente, eu vou continuar pagando e eu pego um novo empréstimo para cobrir o primeiro. Mas já existe juros e correção monetária e juros, né, juros bancários, altos juros no primeiro financiamento. Com o segundo, aí eu tenho juros sobre os juros do primeiro. Com o terceiro, eu tenho juros em cima do segundo e do primeiro. Vou ler o texto. Nos contratos bilaterais, 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, 478, nos contratos de execução continuada é pagamento de parcelas, ou diferida, algo nesses termos, locação, pagamento de parcela, carnezinho, cupom, etc. Se a prestação de uma das partes, olha a prestação, apareceu a prestação, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, óbvio que a prestação que está onerosa é de quem está pagando, não é? Vírgula, com extrema vantagem para a outra parte, eu vou dar um exemplo com números, já. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, é o caso que eu estou falando, né? Poderá o devedor, este que deve, esta parcela periódica, pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Pessoal, este caso que eu estou falando aqui, né? Anotem esse artigo 478 do Código Civil, da resolução por onerosidade excessiva. Eis o fundamento das revisões contratuais bancárias, de alienação fiduciária, de alienação de veículos, de alienação por qualquer motivo, que há um contrato de financiamento, aí se detecta uma onerosidade excessiva por conta do pagamento, da parte que está pagando a parcelinha lá periódica, mensal, etc e tal. Vou ler de novo o contrato agora sem firula, né? Olha só, 478, da resolução por onerosidade excessiva. Eis o fundamento das revisões contratuais, que tenha juros excessivos, que tem abuso nos contratos, né, por conta dos juros excessivos, né? Segundo se fala, se comenta e se age por aí, né? Tem várias ações nesse sentido, né? Então vou ler o artigo. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. O devedor. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Traduzindo, né? Então vamos lá para o caso concreto. Eu financio um veículo. Isso acontece mais em imóvel do que veículo, né? Eu financio um imóvel de 100 mil reais. Está financiado o imóvel de 100 mil reais. Parcelas de R$1.000, né? E aí no final das contas, né, eu tenho lá no final, né, com juros, correção monetária, taxa isso, taxa daquilo, né? Eu tenho lá 190 mil reais no financiamento total. Aí eu penso assim, puxa, eu peguei 100 mil, vou pagar 190, eu vou pagar quase 2 casas. Não é assim que acontece? Na prática não é isso? Concorda? Confere aí. Vocês ouvem muito isso, veem muito. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, né? É mais ou menos isso. Então, a casa de 100, 190 no financiamento. Pago uma, pago duas, pago 10, pago 20, pago várias, pago 50. No meio das 300 parcelas, é por aí. Eu estou falando aqui 100 parcelas, né? Humilde, né? 300 parcelas. Pago 150 parcelas. E por conta de algo extraordinário, imaginável, imprevisível que aconteceu nos anos de final de 2019, exatamente no dia 13 de março de 2020, até pouco tempo atrás, 2020, 2021, 2022. Não é isso mesmo? Quem sabe o que estamos falando aqui, pessoal? Né? O evento que teve aí, a pandemia mundial. Por conta disso aí, isso é um evento, um acontecimento extraordinário e imprevisível. Tirou os clientes do meu escritório, passei a dar aulas telepresenciais, passei a fazer consultas online todos os dias, todas as horas, né? Bons clientes que me pagavam deixaram de pagar porque ficaram sem dinheiro também. Muita gente caindo no auxílio do governo, né? Muita gente desempregado. Metade dos restaurantes da minha cidade fecharam, lojas, padarias, todo tipo de prejuízo. A minha renda, que era de X, agora caiu bastante a minha renda. Não é um acontecimento extraordinário e imprevisível? Eu podia pagar 1.000, não posso pagar mais. E aí atrasou 1, 2, 3, 4, o banco notificou, o banco sujou meu nome, o banco me chamou para o acordo, eu falei, não tenho condições. Quanto que eu devo aí? Tudo mais 10 mil de atraso com juros e correção monetária. Agora está dando mais uns 30 mil na sua conta aí, e a tua parcela nem dá para ser mais de 1.000, não. Ah, mas eu não tenho condições nem de pagar a parcela de 1.000, como é que eu vou pagar uma parcela maior? Ah, mas se você quiser, senão a gente vai tomar a casa. Aí eu aceito, porque não tem jeito, para não perder minha casa, assino aí R$1.200. Olha só, vamos ler, para fechar. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, 1.000 já era muito difícil, agora ficou 1.200 por conta do problema, né? Com extrema vantagem para o outro, não tenho nem o que discutir. Se eu discutir, eu perco minha casa. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Quem imaginou na vida que ia passar por isso? Ninguém, doutores, nenhum de vocês, nem Babavanga, né? Quem mais? Mãe de Iná já morreu. Babavanga também morreu. Quem que adivinhou isso? Então, pessoal, é extraordinário e imprevisível. Poderá o devedor, eu poderei, né, pedir a resolução do contrato. Não é a resilição, porque eu não quero romper. Eu quero resolver. Como que eu resolvo? Então eu entro pedindo abatimento, pedindo desconto, pedindo para parar as arestas, para resolver, né, na justiça, a resolução do contrato, e os efeitos da sentença vão retroagir a data da citação. Esse finalzinho eu não entendi, professor. Fecha para a gente aí, mais 5 minutos, fecha aí. Como é que acontece isso aí? Significa dizer que eu entro em ação hoje, 7 de outubro de 2022. Aí leva um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu não estou pagando parcela. Não estou pagando. Está correndo subjúdice, está correndo a justiça, eu não estou pagando. E aí eu fico com medo, eu falo, caramba, eu não estou pagando, vai piorar a situação, né? Aí eu posso até fazer uns depósitos consignados, judicial, né, do que eu vinha pagando.
Agora eu posso pagar 800, vou botar no processo 800, né? Posso até fazer isso, ou não pago nada, né? Quando sair a sentença daqui a um ano, né? Aí a sentença retroage a data de hoje que eu dei entrada. Então, a partir de hoje, como se fosse hoje, né, retroage os efeitos da sentença, e aí o acordo novo, que na verdade não é um acordo, a homologação, né, a resolução deste contrato vai se dar como se fosse hoje, 7 de outubro de 2022, com os índices de hoje, aparando as arestas, fazendo a revisão contratual. Lógico que tudo isso tem que ter muita cautela, tem que saber o que está fazendo, não pode fazer besteira. Quem for fazer esse tipo de revisão, recomendo não deixar de pagar. Eu vinha pagando 1.000, não tive condições de pagar 1.000. Não vou entrar no financiamento bancário porque eu estou me sentindo lesado, onerosamente. Estou me sentindo lesado de forma onerosa e de forma excessiva. Há uma nova situação extraordinária, um acontecimento extraordinário e imprevisível. O banco vai ficar no prejuízo? Não. Mas eu vou ser lesado? Obviamente que não. Então, vai se extinguir o contrato? Neste capítulo que nós estamos falando de extinção de contrato, é o tema, extinção do contrato, né? Nesta questão da resolução contratual, né? Eu vou optar por, né? Se eu vinha pagando, eu vou consignar o pagamento, sem juros, sem correção, sem nada. Lembra da história do carro lá, do acessório, que eu tomo o carro pagando o principal, e o acessório depois a gente briga, mas eu não estou inadimplente? É a mesma coisa da casa. Ah, professor, mas ele juntou 10 parcelas, 10 mil, e você não tem 10 mil, e você não tem nem os 1.000, você vai consignar o quê? Consigna o que você tiver, buscando a revisão, buscando baixar o valor. Se houver um financiamento, mas cair para o valor que você consegue pagar por conta de uma decisão do juiz, que lógico, o Estado juiz ele não serve para se intrometer nas questões particulares, mas sim, né, aparar as arestas do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da lei, sed lex dura lex, é lei, é dura, mas é lei, né, mas o juiz pode sim fazer a adequação para que volte a pagar R$1.000, dentro das cláusulas anteriores, expurgando a mora, né, elimina a mora, elimina os juros, pega esse saldo devedor, joga para o final, aumenta umas parcelas e faz um bem bolado nesse sentido aí. Dá para fazer isso? Dá. Tem julgados assim? Tem que saber fazer. Tem que saber fazer, tá? E fazendo certinho, porque o objetivo aí não é levar vantagem, né? Ah, vou fazer uma revisão, vou baixar a parcela, não existe isso, levar essa vantagem, né? As pessoas entram com revisão, às vezes querem levar vantagem. Na hora de contratar, você sabia que o juro era alto. Aí você entra com a revisão, tem que ter uma moderação nisso aí, né? Tem que saber o que está fazendo, né? O fundamento é um acontecimento extraordinário e imprevisível, que torna a prestação, né, aquele período, aquela prestação continuada na execução do contrato, torna isso extremamente onerosa, fica inviável o pagamento por conta desse acontecimento extraordinário e imprevisível. Aí poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Pode pedir a resolução do contrato. Dependendo, pode até exigir uma reparação aí, né? Mas aí já é um caso que tem que se verificar, né, do ponto de vista, se houver uma resolução a ponto de quebrar o contrato, toma a tua casa de volta, aí tem que haver, né, uma resolução com ressarcimento, porque não era um aluguel, era um pagamento. Se o banco topar, o banco não quer pegar a casa de volta, né? Ah, vou vender no leilão sua casa de 200 mil por 50 mil, aí não compensa para ninguém, né? Então essas são as questões, né, atinentes à extinção do contrato. Então pode haver um distrato, né? Pode haver uma resilição unilateral, pode haver uma resolução e pode haver essa questão. Pode haver também, pessoal, uma forma de extinção do contrato, é um contrato não cumprido. Eu falo que vou pagar, não pago, o contrato não foi cumprido e extingue-se o contrato pelo não cumprimento do contrato. E aí se apura-se perdas e danos. São as formas de extinguir o contrato, né? Então, número 1, distrato. Número 2, não pagamento do contrato, né? Não havendo pagamento do contrato, não cumprindo o contrato, haverá, obviamente, uma
quebra do contrato, né? Aí vem a resilição unilateral, onde eu comunico o outro lado, pela resilição unilateral eu comunico, né? E aí não vou pagar e vem, obviamente, uma demanda de lá para cá cobrando, né, o que eu não paguei. Mas há uma resilição, ela é unilateral. Na resolução, ela não é unilateral. A resolução, ela é prevista no contrato, a resolução. Há previsões em que, por exemplo, no meio do semestre eu tranco a matrícula e fico de boa. Não vou estudar esse semestre, vou estudar só no outro. Resolução, não é resilição. Não rescinde o contrato, não há resilição, não há somente o meu lado, há os dois lados aí de comum acordo na resolução contratual. A exceção do contrato não cumprido e não cumpriu, resolve o contrato, extingue. E por último, para finalizar, as revisões contratuais, né? A resolução por onerosidade excessiva, gera as revisões contratuais. Nestas revisões contratuais poderá ser resolvido o contrato, poderá ser rescindido o contrato, não é? Ou, né, com a resolução, e se a sentença trouxer algo nesse sentido, expurgando mora, juros, etc., e adequando ao contrato, né, nos seus termos iniciais, né, de modo que a pessoa não é beneficiar o devedor, nada disso, não estou falando de beneficiar o devedor, mas adequar aquilo que foi contratado lá inicialmente, né? Eu pagava 1.000 por conta de um acontecimento extraordinário e imprevisível, eu deixei de pagar 10, agora nós estamos nessa lide, eu quero voltar a pagar os mesmos 1.000 e resolver essa questão por conta desse acontecimento imprevisível. Agora eu não posso ser onerado a ponto de tornar inviável, excessivamente oneroso, e eu não tenho nem o que fazer. O banco fala assim: se vira, se você não me pagar, devolve a casa, sai, né? Não é assim que a gente ouve? Não é o dono do banco que está ali, né? Geralmente é o gerente, né? Então, pessoal, esse artigo 478 traz essa possibilidade, né, de resolver o contrato, mas por conta de acontecimento extraordinário, imprevisível, né, quando se verifica uma extrema vantagem para o outro lado. Aí há uma resolução, não é? Ok? Bom, a resolução poderá ser evitada oferecendo-se ao réu modificar equitativamente as condições do contrato. É justamente o andamento, né, da ação. Eu dou entrada na ação, alegando tudo isso que eu acabei de falar, onerosidade excessiva, juros sobre juros, etc, etc tal. Aí o devedor, o credor fala assim: não, eu vou te dar a oportunidade de você pagar, e a gente continua, vamos modificar o contrato. Aí modifica, acertando a questão de acordo com o pedido da ação. Pronto, está resolvido, né? A resolução poderá ser evitada, evita a quebra do contrato, né? Oferecendo-se o réu modificar equitativamente, equilibra as condições do contrato e resolve-se a questão. Pessoal, o próximo título, as várias espécies de contrato, é justamente aquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Cada contrato, um a um, contratos típicos, tipificados na lei. Estes são temas do próximo módulo. Em 4 aulas vamos falar de um por um, só que aqui não são contratos aleatórios, sorte aleatório, sorte aleatória, não são contratos atípicos, não típicos, né, tipificados na lei, não escritos na lei. Os contratos atípicos não são atípicos. Os contratos típicos estão no código, um por um. A forma prescrita em lei é o tema do nosso próximo módulo, né? Não falei que ia ser fácil, mas também não é difícil.